dedicadas alfabetizadoras. Lá no segundo, terceiro programa, principalmente, eu tenho mencionado a questão lógica na alfabetização. Seguindo esse raciocínio de que a alfabetização precisa seguir critérios lógicos, naturalmente, uma das questões fundamentais, e aí naquele terceiro programa cheguei a mencionar as 4 lógicas. A lógica dos símbolos abstratos, a lógica da fase lúdica da criança, e aí entra a questão biológica e não a questão do critério da idade. Mas o terceiro elemento fundamental para que a gente consiga fazer uma alfabetização correta, perfeita, rápida, é a que se refere ao material didático. E lógico, a quarta é a ação da senhora professora alfabetizadora. Hoje, através desse nosso encontro, faço a apresentação do material didático, que é, no caso do livro, teórico-prático. As primeiras 40 páginas, elas, na verdade, abordam de maneira crítica o que está sendo feito da alfabetização, mas aponta o caminho do que deve ser feito. E numa segunda parte, principalmente no capítulo 5º, o que é que eu passo a apresentar? Juntando 2 elementos que nós, historicamente, aí tem-se ouvido dizer que é dos métodos analíticos, e ali está o construtivismo, dos métodos sintéticos, e o ABC, alfa e beta. Pois é, se nós tomarmos a lógica como elemento central, nós conseguimos juntar elementos positivos de ambas as linhas pedagógicas em favor do alfabetizando. O que é que foi feito aqui como elemento para ajudar a alfabetização? No capítulo 5º, para cada uma das 42 partes, sugestões de atividades, nós temos aqui, para cada uma das partes, o quê? Nós temos uma história, por exemplo, aqui do avião, como é que foi feito, sugestões de fazer avião em sala de aula, do elefante, nós temos também como é que é o tamanho do elefante, o que ele faz, como é que ele se alimenta, uma música. Nós precisamos utilizar todos os meios possíveis para fazer com que a alfabetização se dê de forma interessante, a criança realmente esteja imbuída, impregnada, evoluída na maneira de fazer as coisas. E assim, até a parte final, nós temos então esse conjunto de material didático, através do livro, que dá suporte para a ação da professora. Mas, além do livro, que dá suporte para a ação da alfabetizadora, a parte seguinte são álbuns. Álbuns com vogais, só 5 vogais, e na parte interna, então cada alfabetizando vai conquistar as figurinhas. Então, álbum com as vogais, álbum com as sílabas simples, álbum com os encontros consonantais. Porque, seguindo a lógica, como eu já tenho dito em outro programa, nós precisamos partir das estruturas mais singelas, mais fáceis, para as mais complexas. Esta é a forma correta. A criança, o alfabetizando, seguindo este modelo ou esta forma de alfabetizar, ele entende desde logo aquilo que muitas vezes nós ouvimos falar. Deu o estalo. O que é o estalo? É um insight.
A criança entendeu como é que é o processo. E se nós fizermos partindo dos símbolos abstratos através de álbuns, ela vai conquistando as figuras, ela vai escrevendo, como nós temos aqui nesse álbum de sílabas simples, nós temos todo o contexto. É a sílaba, a figura, a palavra e a frase. Mas ela vai num crescendo. Todas as professoras com quem eu tive a oportunidade de ver e ser aplicado esta forma de alfabetizar, uma das primeiras menções que fizeram é a segurança que a criança que o alfabetizando sente. Então, vejam só, isto é fundamental, porque se não tivermos segurança naquilo que fazemos, imediatamente nós ou deixaremos de lado ou não nos interessaremos. É o contrário, nós precisamos que a criança sinta cada vez mais que está progredindo, mas com segurança. As figuras, aqui o álbum, o bloco com as figuras, elas são destacáveis. A professora destaca quando a criança, aqui nesta parte, ela vem com a professora e mostra que reconhece a sílaba ou, no caso, inicialmente, a vogal. Ela reconheceu a vogal, ela recebe a figura correspondente. Então, é um bloco com 42 figuras que ela vai conquistar. Conquistou a figura, ela recebe também o quê? Uma folha separada para que ela aprenda, assimile como corretamente se faz a grafia desta sílaba, desta letra, deste símbolo abstrato que ela soube reconhecer lá quando ela foi falar, foi mostrar que ela sabe para a professora alfabetizadora. Então, por que são folhas separadas? É porque a criança precisa estar sempre motivada. Se fosse feito, como eu tenho visto em muitas livrarias, um caderno com todo o conjunto de símbolos abstratos, com todas as letras, a criança olha e já perdeu o interesse. Então, ela ganha a figura, só a figura que ela reconhece o símbolo abstrato, preenche o respectivo álbum, ganha também uma folha, através da qual ela vai aprender a fazer a grafia correta, e a partir disto ela vai se instrumentalizando. O que é que normalmente acontece, senhora alfabetizadora, senhores pais? Esta forma de fazer com que a criança seja alfabetizada, em 4 meses, normalmente todas as crianças estão alfabetizadas. E ao redor de 20% dos alfabetizandos em sala de aula preenchem todos os álbuns no primeiro mês, ou um pouquinho mais. É uma coisa muito interessante. E tem mais. Envolve a família. Porque a criança chega em casa e o pai pergunta, ou o irmãozinho pergunta, ou a mãe pergunta, ganhou uma figurinha? Tu ganhou? Qual é a figurinha que tu ganhou hoje? Ah, não ganhei. Bah, mas eu preciso saber. E aí há o envolvimento da família, fato de extrema importância. Então, este programa de alfabetização com construtivismo lógico, que através de um livro que dá suporte para a professora com histórias, com brincadeiras, com música, com álbuns que a criança vai preenchendo, com a forma correta de fazer a grafia, tudo isto faz com que
o alfabetizando, a alfabetizanda, a professora tenha um instrumento para rapidamente alfabetizar a criança de maneira correta, porque aqui o interesse ele permanece desde o início até o fim, e o fim qual é? É ter assimilado todos os símbolos abstratos de maneira correta, de forma encadeada, dos mais singelos às estruturas mais complexas, e com isso, então, teremos feito aquilo que não acontece no país, que é criarmos, em sala de aula, em vez de nós termos alfabetizandos corretamente alfabetizados, hoje no país nós estamos criando analfabetos funcionais, porque tudo é apresentado de maneira geral. Isto não funciona. Aqui, tendo a lógica como elemento central, nós fazemos de maneira correta, a criança faz com segurança, a professora tem um instrumento para ser uma professora alfabetizadora nota 10. É isso, senhores pais, é isto dedicado à professora alfabetizadora. Partiremos para um próximo programa apresentando material complementar.